Deus. O nome imutável, o nome acima de todo nome, é o nome de Jesus. Amém? Assente-se dando glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Repetindo aqui, a você que veio pela primeira ou pela segunda vez nesse lugar, faça deste lugar a sua casa. Você está na casa do Papai dos Céus, então é a sua casa. Amém? Sinta-se à vontade. Queridos, à medida que eu vou lendo a palavra de Deus, os textos aparecem, as palavras aparecem, às vezes a gente fica reticente, na dúvida de saber realmente, será que é isso que o Senhor quer falar com a igreja? Será que é isso que realmente o Senhor quer falar conosco? E eu separei uma palavra aqui que eu acho que talvez não é uma palavra que talvez você queria ouvir, mas o Senhor quer falar contigo, quer falar comigo, quer falar conosco. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 2, verso 11 a seguir. Gálatas capítulo 2, verso 11 a seguir. Coloquei um tema um quanto chocante, mas eu quero ler com você esse texto que fala assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, por fim separou-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, essa é a tua santa palavra, a palavra que já falou ao meu coração. Senhor, que tu venhas a falar, Senhor, com os teus filhos. Senhor, que nós venhamos a entender o que tu queres realmente de nós, nosso posicionamento, a nossa conduta diante de ti, Pai. Fala conosco porque queremos ouvir a tua voz. Amém. Queridos, essa palavra retrata, e aqui eu coloquei um tema de faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É um ditado popular, né? Que a gente fala, que as palavras que a gente lança, elas influenciam, já falei aqui, mas o que arrasta verdadeiramente é os nossos exemplos. A nossa conduta fala muito mais do que as nossas próprias palavras. E nós, como cristãos que somos, a nossa conduta é o nosso espelho. A nossa forma que a gente age é o nosso espelho. A nossa forma que nós agimos, nós diretamente transparecemos Jesus nas nossas vidas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, diz a palavra. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, em torno de 500 mil habitantes. A igreja de Antioquia, ela foi criada, Antioquia na Síria. Daí tem uma outra Antioquia. Mas essa Antioquia onde Paulo estava com Barnabé, havia um grupo de irmãos depois da morte de Estevão. Estevão morre apedrejado, você conhece a palavra. Alguns judeus eles saem, alguns cristãos saem, vão para algumas comunidades e lá eles começam a falar do Evangelho. E os judeus que estavam em Jerusalém, comandado por Pedro, Tiago e João, eles entendem que, tem um grupo lá em Antioquia, se reunindo lá, vamos mandar alguém para lá.
E assim acontece aqui. Às vezes a gente entende que tem um grupo ilhota da igreja aqui que está aqui, ela foi formada assim. Havia um grupo aqui e veio alguém para cá e começou a desenvolver um ministério na cidade de Ilhota. E na época mandaram Barnabé para lá. Paulo estava em Tarso, uma cidade próxima. Paulo para você que talvez chegou agora no primeiro momento, tem um início de contato com a palavra de Deus, Paulo era um apóstolo, mas ele não caminhou com Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Ele era um perseguidor. Quando ele vai a Jerusalém se encontrar com os judeus, eles ficam atemorizados, eles pensam assim: poxa, esse cara aí estava nos perseguindo até ontem, dá de confiar nele? E quando ele começa a falar, eles entendem que Paulo carregava algo diferente. E Barnabé vai lá e busca, ele vai lá em Tarso e busca Paulo, para iniciar essa igreja com ele, para começar a trabalhar lá. E o evangelho vai de vento em popa. Paulo havia se preparado naquele tempo. Paulo havia entendido o evangelho. Paulo havia entendido verdadeiramente as boas novas do Senhor Jesus. Ele não havia andado com Cristo, ele não havia presenciado talvez diretamente os milagres, mas quando ele teve um encontro com Cristo, isso acontece conosco quando nós encontramos a Jesus face a face, algo diferente se move em nós, e nós começamos a ler a palavra, e começamos a entender, começamos a falar com propriedade, porque o Espírito Santo nos capacita, e Paulo é capacitado pelo Espírito Santo, e ele entende, e ele fala no começo da carta, que olha, o Senhor confiou a Pedro, a Cefas aqui é Pedro, o Senhor confiou a Pedro o evangelho da circuncisão, ou seja, ele está falando diretamente aos judeus, mas a mim o Senhor confiou o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho para os gentios, ou melhor, para todos nós, o evangelho que chegou a todos nós. Paulo entende que o Senhor Jesus veio agora para trazer o evangelho que abrangisse toda a humanidade, que não só fosse restrito aos judeus. E quando a gente começa a ler aqui o texto, eu penso assim, quando Paulo fala, nesse 1 ano, a Bíblia fala que em 1 ano a igreja se estabeleceu em Antioquia. Depois de 1 ano, Paulo e Barnabé começam as suas missões, e eles começam a ir em cidade em cidade falar do evangelho, do amor de Cristo. Será que nós já temos feito isso? Será que já temos começado a falar do amor de Cristo, ou ficado só realmente aqui, em 4 paredes? Precisamos avançar, e Paulo e Barnabé fazem isso. Eles saem depois de 1 ano, mas nesse interim, nesse momento que eles estão aqui em Antioquia, Pedro vai até lá. Mas o Senhor, e quando nós vimos isso, parece assim que Pedro, ele não tinha conhecimento do que Paulo estava falando. Parece que ele não tinha conhecimento, porque Paulo fala que o Senhor deu a ele o evangelho da circuncisão, ou seja, o entendimento estava limitado a ele, a só os judeus, mas não. Lá em Atos 10 e Atos 11, existia um homem chamado Cornélio. Esse homem era um italiano, um romano, um líder, um centurião. Ele liderava 100 homens, mas ele era um homem que buscava a Deus, ele dava esmola, ele buscava a Deus. E o Senhor, diante daquela fidelidade daquele homem, o Senhor se compadeceu e mandou um anjo lá, e disse assim, vai lá, visita esse homem, diz para ele procurar um tal Simão.
E ele envia três soldados para buscar Pedro. E naquele momento Pedro está lá, estava com fome, parece que a palavra fala. Ele estava em Jope, numa cidade, estava lá. E ele dá aquela, esperando a comida ficar pronta, ele dá aquela fechadinha de olho assim, e de repente o Espírito Santo vem com uma visão. E ele via do céu 4 lençóis descendo, com vários répteis e vários animais, quadrúpedes de todas as maneiras. E o Senhor dizia para ele: mata e come. Ele dizia: não, Senhor, eu não posso comer, isso é impuro. Daí o Senhor fala para ele: não tornes impuro aquilo que eu purifiquei. E o Senhor fala 3 vezes, e ele entende. De repente chega aqueles homens à porta e ele entende. E ele, quando ele vai visitar aquele homem, na casa daquele homem, o Espírito Santo desce, aqueles homens são batizados, ele os batiza e ele entende agora: ei, o Senhor tornou puro todas as coisas. Porque o judeu não comia qualquer coisa, não era qualquer animal que o judeu podia comer. E para o judeu entrar na casa de um gentil era algo fora do comum, eles não aceitavam. Porque a religião é assim, a religião nos divide. Então a gente vê que Pedro tinha o conhecimento, e depois do capítulo 11, Pedro vai lá e fala para os outros judeus: olha, eu tive lá, porque eu tive a visão assim, e o Senhor me mostrou isso, e quando eu fui lá, eles receberam o Espírito Santo, da mesma forma que nós recebemos no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para eles. O Espírito Santo vem para aquele coração aquebrantado, aquele coração que se dobra, aquele joelho que se dobra, que entende que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E quando nós entendemos isso, a gente vê que Pedro está lá. E é mais ou menos assim. Ele vai para Antioquia, está na mesa com os irmãos, falando de Jesus. E ele está lá e os irmãos convidam ele assim: vamos lá no... E ele está lá e os irmãos convidam ele assim: vamos lá no Outback, um restaurante lá que tem ali em Balneário Camboriú, que tem um carro-chefe que é uma costelinha suína com molho barbecue. Quem é que, né, vai lá, compra uma costelinha suína, põe no forno, coloca o molho barbecue em cima ali. E Pedro está lá sentadinho com os irmãos, comendo e roendo até o ossinho, deliciando na carninha de porco. E de repente chega alguns da parte de Tiago, de Jerusalém. Quando ele vê os irmãos chegando, o que ele faz? Ele sai de fininho, empurra o pratinho para o lado. Não fui eu que comi. Sai de fininho e se afasta deles. Queridos, a gente fica pensativo que a gente às vezes faz isso. Se afasta e se separa. E eu vejo, uma das coisas que eu mais vejo é a gente vê isso no dia a dia. A gente vê muito disso no dia a dia. O Senhor havia já mostrado a Pedro. O Senhor havia mostrado a Pedro. Ele tinha consciência do que o Senhor... Por que ele age assim? Eu falo para vocês de um homem que andou com Cristo, que caminhou lado a lado com Cristo, viu as maravilhas que o Senhor operou. Depois nós vimos que Pedro nega Cristo, e nós vamos ver lá na frente. Ele vê o Senhor se transfigurando, e ele mesmo ali diz assim: ó Senhor, está tão legal aqui,
Nós estamos aqui no monte, está Elias, está Moisés aqui, vamos fazer uma barraquinha para cada um, vamos ficar aqui. Ele teve, meu Deus, ele teve tantas experiências. Depois o Senhor fala com ele, Pedro, quando o Senhor já ressuscitado, vai lá, ele está lá perdido, voltando a pescar, voltando a fazer aquilo que o Senhor tinha tirado ele volta para lá e começa a pescar novamente. O Senhor havia o feito pescador de homens, e ele volta para a rede, lançada no mar, e não pega nada, e o Senhor está lá esperando na praia e diz assim, ó, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Por 3 vezes o Senhor pergunta, para envergonhar o diabo, porque 3 vezes ele tinha negado o Senhor. Então apacenta os meus cordeirinhos. Estou te chamando para uma grande obra. O Senhor tem nos chamado para uma grande obra. O Senhor nos chamou. E eu vejo que... E depois no dia do Pentecostes lá, o Senhor, ele lá em Jerusalém, eles estão orando. E eles recebem o Pentecostes. E quando ele começa a falar, um homem sem cultura, um homem sem sabedoria, o Senhor o enche. E 3.000 pessoas se convertem a Deus naquele momento. E depois, numa outra situação, quando ele e João estão entrando no templo, um coxo está ali, queria esmola, eles não tinham nada, mas eles tinham Jesus para oferecer. E eles oferecem Jesus, aquele homem levanta e sai andando. 5.000 pessoas se convertem. Então eu estou falando para vocês aqui de um homem que em 2 pregações, 8.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus. Então eu falo de um homem cheio do Espírito, um homem já moldado pela palavra, de experiências com o Senhor. Queridos, o Senhor nos dá liberdade nele. O Paulo entende isso. Paulo entende que a lei ficou para trás. O Evangelho, a lei não existia mais, agora vivemos o tempo da graça, vivíamos o tempo da graça. Ele já estava no tempo da graça e ele já tinha entendido isso. E existem 2 coisas que nós temos que entender que há em Cristo. Há em Cristo liberdade, mas nós precisamos entender que liberdade é diferente de libertinagem. São 2, eu vou ler aqui o que eu escrevi. São 2 conceitos relacionados que muitas pessoas confundem. A liberdade consiste no direito de se movimentar livremente e de se comportar segundo a própria vontade. Agora eu vou falando como cristão, de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, nós estamos livres para servir. A liberdade em Cristo, em nós, nos faz livres para servir um ao outro. Servir a Cristo, servir a levar a palavra, a servir em todo o momento. Partindo do princípio que esse comportamento não deve influenciar negativamente outra pessoa. Agora, de acordo com a filosofia, a liberdade é a independência, a autonomia e espontaneidade do ser humano. Nós vimos aqui vários irmãos de um país onde a liberdade foi cerceada. E não está tão diferente aqui no Brasil, não. Nós estamos tendo a liberdade cerceada, uma democracia velada, onde quem se levanta contra o sistema é derrubado. Mas a liberdade em Cristo, ela é muito maior, é uma verdadeira liberdade. Não é essa falsa liberdade que nós temos aqui, nós temos uma liberdade em Cristo. O Senhor nos dá essa liberdade. Ele tornou puro todas as coisas. Mas a gente tem que saber que todas as coisas nos é lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm.
muitas coisas a gente fala pela liberdade de Cristo. Eu nasci no berço evangélico. Eu nasci, na minha família eu sou praticamente o que nasceu cristão. Mas filho de crente não é crente. Filho de crente também precisa se converter. E a gente acaba confundindo a liberdade com a libertinagem. A libertinagem é o viver dissolutamente. É o que o filho pródigo fez. Pegou aquilo que o seu pai deu de mais precioso lá e torrou tudo. De qualquer maneira, o Senhor nos dá a liberdade para vivermos com Ele. Queridos, eu penso assim: as pessoas todas no final da vida, elas querem o quê? Eu quero estar contigo, Deus. Senhor. No final da vida, todo mundo volta atrás e se arrepende. Alegre daquele que conheceu a Cristo e que sabe para onde vai. Mas a maioria das pessoas tem a certeza de que vão estar com Deus. Eu fui uma pessoa boa, tal, mas ele nunca quis buscar a Deus. Ele nunca quis ter uma intimidade com o Senhor. E eu penso assim: como que eu posso querer estar na eternidade com alguém que eu nunca me relacionei aqui? A gente não tira tempo para se relacionar com Deus aqui 1 hora por semana. Mas na eternidade a gente quer estar com Ele. Essa é a chance que Ele nos dá de viver livres dEle. Agradecer por essa graça que nos alcançou, que nos remiu, que nos purificou. Essa graça que está disponível a eu e a você. O Senhor quer nos abraçar. Ele quer te apresentar ao Pai para que você possa ser chamado de filho. E a libertinagem é a ausência de submissão, subordinação, insubmissão. É o fruto do uso errado da liberdade. Resisti-lhe, ou seja, enfrentei-o face a face. Eu fico pensando em Paulo, né? Quando Pedro esteve aqui, eu vou deixar escrito para vocês: eu enfrentei-o face a face. E às vezes a gente tem vergonha, tem medo de chegar, ver alguém fazendo algo errado, e tem vergonha de lá dizer o seguinte: querido, estás errado. Olha, não é uma conduta séria, não é uma conduta certa. A gente tem receio. Agora imagina Paulo, que não anda com Cristo, não andou. Ele chegou dizendo para o pessoal lá em Jerusalém: olha, eu vi o Senhor face a face. Aí eles dizem assim: viu aonde? Né? Nós andamos com ele, tu não estava aqui, tu estava perseguindo o cara. Não, eu vi o Senhor face a face. E agora Paulo está falando com propriedade de algo novo. E dizendo o seguinte: ei, não é só para os judeus, é para todos. Porque o Senhor Jesus falou a todos que nele crê. A palavra está falando o melhor. E ele resistia, ele enfrenta um homem com aquela bagagem toda. O amigo best, um best de Jesus andava ali, era Pedro. Quando Jesus ia para mais na intimidade, ele levava quem? Pedro, Tiago e João. O que faz a gente agir às vezes de forma errada? O que faz nós agirmos assim, a ponto de sermos repreendidos? Medo de contrariar e ser contrariado? Às vezes a gente se posiciona lá e tal, e não quer, ou melhor, se posicionar. As pessoas estão fazendo alguma coisa errada ali, a gente tem medo de repreender, porque a gente não quer contrariar ou ser contrariado. É melhor ficar quieto. A gente se anula. Bem-aventurados sois vós. Mateus 5, 11 e 12. Quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem
todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Queridos, nós não precisamos ter medo de ser contrariados. Temos que falar com propriedade. Medo de sustentar o que realmente tem no nosso coração. Às vezes a gente tem medo de sustentar a nossa fé. Bate de frente com alguém que peita um pouco, a gente já volta atrás. Vira as costas. Porque não quer ir para o embate. Mas o Senhor fala continuando: vós sois o sal da terra, e se for o sal insípido, com que se há de salgar? A gente veio para fazer diferença. Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelo homem, se ele não salgar. Então o Senhor está dizendo que nós somos a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. O mundo está aí sem sal. Continuando, medo de se expor, a exposição. O Senhor fala muito claro sobre isso falou meu coração. Sobre nós se expormos. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14, 16. O Senhor quer que a gente se exponha da maneira correta. Não vá lá se expor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De qualquer maneira, colocando algo indecente, como a gente tem visto isso de inúmeras formas. Dúvida a respeito do que crê. Uma das coisas que fazem a gente não se posicionar é que a maioria pensa diferente. Então não vou me expor porque a maioria pensa diferente. Não vale a pena, então eu prefiro ficar com a minha fé para mim. Eu acredito assim, de forma tímida. Queridos, eu confesso a você que não era essa palavra que eu queria estar trazendo para você nessa noite. Mas o Senhor me inquietou para fazer isso. Porque a palavra ela não corta só para lá, ela corta para cá também. Mateus 10, 32, 39 fala assim: quem me negar, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz na terra, não vim trazer paz, mas espada, divisão, porque eu vim pôr dissensão entre o homem e o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-á-la-á. O Senhor está falando de forma clara: ei, eu vim trazer uma divisão aqui. Ou crê ou não crê. Se o teu filho não crê, paciência. Se teus pais, se teus familiares não creem, você está pregando, você está falando, você está insistindo. O Senhor está falando de posicionamento. O Senhor quer que nós venhamos a nos posicionar. E quando a gente age diferente? Por que a gente age diferente se a gente tem a certeza do que a gente crê? Será que é o medo de ser cancelado? Agora na sociedade fala-se medo de ser cancelado na internet. Foi cancelado. Eu me lembro muito bem, há uns anos atrás houve o impeachment da presidente Dilma lá.
E o deputado que ele se posicionou contra isso, para derrubar ela, tal, ele foi lá e colocou impeachment e derrubaram ela. Ele foi retalhado e vários processos contra ele e tal, e coisas que realmente ele devia, né? E eu me recordo que quando esse homem estava perdendo o mandato, quando ele andava, ele era carregado de gente ao redor. Quando ele foi cancelado, a gente via a imagem dele sozinho no telefone aqui, ó, usando o telefone para disfarçar, porque ninguém estava mais perto. Porque a sociedade faz isso, ela cancela. Elas querem nos cancelar quando a gente se posiciona. Mas quando é o Espírito que fala, eles podem até querer cancelar, mas o Espírito vai trabalhar ao nosso favor, as pessoas vão ver, ei, realmente é algo diferente nessa pessoa. Algo diferente nela, ela mudou, ela não fala mais como falava. A gente às vezes não suporta olhar de julgamento. Fala da nossa fé e tem medo de ser julgado, então prefere ficar quieto. É o que Pedro fala, ele não queria ser julgado. Falta de autoafirmação. Às vezes a gente falta ter certeza, se afirmar nessa fé. Outra coisa, querer se manter bem com todos, queridos. Isso é ser morno. Querer se manter bem com todos é ser morno. A gente precisa se posicionar. Ou a gente é ou a gente não é. Querer andar em cima do muro para não magoar ninguém. Pô, não, se eu falar que Jesus, ele não vai gostar, ele tem a religião dele. Nós não falamos de religião, nós falamos de Cristo. Nós falamos de uma palavra da verdade. Algo que muda a vida, precisa ser apresentado às pessoas. Inconstância. Falamos, pastor Marcos, ali. A inconstância é um problema para o cristão. Ele vive assim. Ele não tem uma... é natural, a gente vive por prova, mas isso é na fé. A gente é provado, a gente vai no final, a gente sobe. Mas precisamos ter uma constância. Porque quando a gente é constante, o Senhor faz por nós. Ele está olhando para ti, Ele está vendo o teu buscar, Ele está vendo, Ele conhece, Ele está vendo, meu filho está se esforçando, o meu filho Ele vai te abençoar. As bênçãos te seguirão. Você não vai precisar correr de... Bendito serei na terra, bendito serei... Em Dó maior, né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará. A música fala assim, eu não correrei atrás de bênçãos, né? Vamos deixar para a próxima. Outra coisa, falha de caráter, queridos. Nosso caráter tem que estar em Cristo. Precisamos estar firmes em Cristo. Ter nosso caráter mudado por Ele. Tudo isso. Eu estou falando sobre coisas que a gente precisa entender, que a gente precisa mudar. Eu preciso mudar. Falso posicionamento. É o que eu vi em Pedro, um falso posicionamento. Ele estava ali, enquanto estava com os irmãos ali, estava de boa, chupando até o ossinho. Mas quando a coisa aperta, ele sai de lado. Não é comigo. Eu quero deixar bem claro que eu não estou ali. Será que a gente já fez isso?
Será que a gente já saiu de lado para dizer, não era comigo? Estou fora desse negócio aí. Quem é verdadeiramente nascido em princípio, não sofre mudança de comportamento. Quando a gente nasce, quando a gente carrega princípio, a gente não muda o nosso comportamento. O nosso comportamento é o mesmo. A gente, faça chuva ou faça sol, a gente é constante. A gente permanece firme no nosso posicionamento. E João 11:8 fala de uma situação onde Jesus é colocado à prova. Jesus havia descido do Monte das Oliveiras e pela manhã ele apareceu no templo. Ele estava ensinando e eles pegam uma mulher adúltera. E eles vão lá testar Jesus. Levam ela diante dele. E eles falam, olha, pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada, tal. E tu que dizes? Ele começa a escrever na areia. Ele não fala nada. Ele está ali, eles achando que eles estão pressionando ele, porque eles queriam que ele falasse qualquer coisa para inocentar ela, que eles iam ter mais alguma coisa contra ele. E ele fica ali calado, escrevendo na areia. E ele só faz assim. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque ele conhecia em cada coração a hipocrisia de cada um. Porque é fácil apontar para o outro. É fácil. E a gente não julga a nós mesmos. A gente não se analisa a nós mesmos, a gente só aponta. Porque isso é do ser humano. É fácil apontar. E eu quero que você entenda que nós precisamos mudar o nosso posicionamento. Porque o Senhor, Ele condena isso. Ele fez isso com os fariseus, Ele condenou grandemente a hipocrisia. Porque eles falavam, mas não faziam. Eles faziam isso aqui, ó. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eles carregavam isso. E agora a gente está falando de Pedro, um homem que tinha tido várias, mas muito. E o que difere? Eu pergunto para você, o que difere de Pedro quando ele nega Jesus e quando ele faz isso? Primeira vez ele faz por medo. Ele não quer ser julgado, ele está com medo, ele está vendo Cristo lá. E ele nega Jesus 3 vezes. E a gente conhece a palavra, você vai entender que ele nega Jesus 3 vezes. E a segunda vez, agora, ele está saindo de fininho, não querendo ser exposto, ou seja, ser julgado moralmente. Agora ele não quer ser julgado moralmente. Antes ele tem medo de ser julgado fisicamente, agora ele tem medo de ser julgado moralmente. Ele age por quê? Porque ele está só andando com o judeu. O Senhor já tinha mostrado para ele, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. O Senhor está dizendo, haja com liberdade. Eu te ensinei, Pedro, eu te falei, eu te mostrei do céu. Tu viu, tivesse uma visão, tivesse uma revelação sobre isso. Não torne impuro o que Deus purificou. E agora ele está agindo com hipocrisia. Da mesma forma, não é comigo. E olha que ele tinha experiência, aquilo que eu falei, um homem com experiência. E Paulo vai lá e repreende. O que eu vejo em Paulo? Certeza, ousadia em Cristo. Ele repreende Pedro.
Às vezes em nós também falta isso, falta ousadia no espírito. Paulo sabia do que ele carregava, ele tinha certeza que Pedro estava agindo de forma errada. E quantas pessoas a gente vê agindo de forma errada por aí? Nos altares, pregando a palavra, fazendo isso. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, que eu estou fazendo tudo errado. A gente viu isso várias vezes. Quem não viu isso? Pastor Marcos. No decorrer da caminhada de fé da gente, tantas pessoas que deram mau exemplo, que a gente dizia, não pode, meu Deus, mas era cheio da unção, era cheio do poder, a glória descia. Mas nos bastidores, não era nada daquilo. Que não sejamos nós assim. Cuidamos nós, que a palavra fala, quem está em pé, cuide para que não caia. E a gente vê que Pedro Paulo não fala nada, que Pedro ficou bravo, que Pedro retrucou. Paulo não fala nada. Ou seja, Pedro entendeu pelo Espírito que estava errado, porque quando o Espírito fala, nós entendemos que é a voz do Espírito. Eu sei que é uma palavra um tanto dura, mas é o que o Senhor colocou no meu coração. E o Senhor quer purificar a nós. Ele quer purificar a sua igreja. Ele quer que eu e você tenhamos posicionamento. Posicionamento claro diante de Deus. Posicionamento claro diante da sociedade. Porque nós carregamos algo muito maior que nós. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Nós carregamos isso. Confesso a você que ao longo da minha jornada, principalmente na adolescência, juventude, eu fiz muita coisa errada. Não é coisas escandalosas, né? Mas fiz coisas erradas sim. Porque é natural do homem, a gente erra, mas errava com consciência, sabendo que, meu Deus, o que eu estou fazendo? A gente vai na onda, né? Deixa a vida me levar, como diz aquela canção evangélica. Evangélica do inferno, né? Mas, queridos, eu quero que você tenha isso com você. É só uma autoanálise. Só faça uma autoanálise. Como está meu posicionamento? Poxa, eu estou carregando algo grande dentro de mim. O Senhor já me mostrou, já falou ao meu respeito, já falou comigo. O Senhor me prometeu que vai estar comigo. E a gente tem essa certeza porque a gente sabe quando o Senhor fala com a gente. Mesmo ali de joelhinho dobrado, o Espírito Santo vem e confirma e fala. Não precisa chegar um profeta específico para falar na tua vida, o Senhor fala contigo pela palavra. E Pedro sabia que o Senhor já havia falado com ele, mas não querendo desagradar nenhum nem de outro, ele sai de fininho, mas o Senhor não quer isso de nós, Ele quer que nós venhamos a nos posicionar. O Espírito vai falar por você. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ele falou a Josué, ei, não tenha medo. Deixa que o Senhor fale através de você. Através da tua vida vai ser um testemunho. Nós vamos profetizar que a sua vida vai ser um grande testemunho. Um testemunho de vitória, um testemunho de fé, um testemunho de glória. A partir do momento que eu e você se posicionamos, o Senhor trabalha por nós. Nós não precisamos mais falar nada. A nossa vida vai falar. A nossa conduta vai falar. Porque quando você abrir a boca, as pessoas vão ouvir. Porque eu vejo propriedade nessa pessoa. Eles vão dizer assim, realmente ele mudou. Está diferente. Daí Paulo fala.
Agora Paulo fala assim, ele está falando o seguinte, aquilo lá já foi, a lei já foi, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Já foi, não posso estar buscando aquilo que já foi. Aquilo passou, a lei passou, a religião passou, agora é você e Cristo. A religião passou da sua vida, você não é mais um religioso, você conheceu a Cristo, Ele vive em você, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Daí Paulo fala assim, lá em Gálatas 3, será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Vocês já entenderam, Pedro? Pedro, você já entendeu? Todo mundo já entendeu que vocês começaram pelo Espírito. Não adianta mais fazer sacrifício. Já foi. Nós vivemos a graça. Vivemos a liberdade em Cristo. Mas não confunda a liberdade em Cristo com libertinagem. Peço a você isso. Permaneça firme no Senhor, nessa liberdade que Ele te deu, a liberdade de saber o que é certo, a liberdade de vir aqui, abrir os braços e adorar, dizer que Ele é verdadeiramente o seu Rei, o seu Senhor, um Deus poderoso, e que você confia nele, e que nós um dia venhamos a cantar aquela música, assim, atentamente ouvir, na próxima vez a gente canta, porque eu me esqueci da letra. Nós vamos ter essa certeza, precisamos ter essa certeza. E venhamos a ser diferentes. Que as pessoas não olhem e falem, ele é daquele que faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A gente possa dizer, faz o que eu digo e faz o que eu faço. Faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque eu estou fazendo certo. Eu estou fazendo pela palavra. Eu estou fazendo porque o Senhor me ensinou. Eu estou fazendo porque o Senhor me direcionou. Eu faço porque o Espírito Santo testifica no meu coração. Eu faço porque eu tenho certeza em quem eu creio. Eu vivo pela fé. Eu vivo pelo Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, me perdoe se eu fui um tanto duro, um tanto incisivo, mas foi isso que o Senhor queria falar à igreja hoje. O Senhor quer que nós venhamos a nos posicionar. De nada importa ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. As coisas do mundo são excelentes, geram um conforto para a gente, um bom carro, uma boa casa. Amém. Que o Senhor te abençoe e que tu viva essa prosperidade. Mas que tu viva a verdade do Evangelho na tua vida, que é muito mais importante, que nós venhamos a tirar esse momento para estar com o Senhor, para dizer, o Senhor, é tão bom estar contigo aqui, que eu quero que isso se estenda, e que eu possa viver isso na eternidade. Não viver, mas querer estar lá. Como vamos estar lá com Ele se nós não conhecemos? Se nós não temos intimidade com Ele, como nós vamos estar lá diante dEle se nós não conhecemos a Ele? Eu não quero estar lá com um estranho. Eu quero estar lá com o verdadeiro Pai, com Jesus. É uma canção muito...